Olá, tudo bem? Aqui é o Igor do dadospensados.com e esse vídeo é uma videoaula exclusiva aqui para o canal Estatifisco, numa parceria que a gente está começando aí. E nesse vídeo eu vou apresentar para vocês o RStudio, né, uma interface para a linguagem R, e vou mostrar algumas funções, como funciona e como trabalhar os dados nele. Acredito que vocês já estejam aprendendo vários conceitos de estatística aqui no canal, e nesse vídeo a gente vai aprender a aplicar algum deles utilizando essa linguagem R. Bom, em primeiro lugar, esse é o console do RStudio. Ele é dividido em 4 partes, em cada parte você tem uma coisa bem específica. Nesse vídeo a gente vai trabalhar as 4, né? Então eu vou começar a mostrar conforme a gente for utilizando. Aqui no canto superior esquerdo, a gente tem um script. A gente vai escrever o código e vai mandar esse código direto aqui para o canto inferior esquerdo, para o console para ser executado. Então eu vou começar aqui mostrando que eu já escrevi algum código, e como código ele tem umas especificidades, mas vamos lá. Em primeiro lugar, todos os comentários eu começo com esse jogo da velha, ou hashtag, né? Então todos esses comentários são escritos aqui, mesmo que eu execute eles, né? Eu seleciono e eu clico aqui em Run, ele não faz nenhum efeito, no programa ele não vai trabalhar nada. O que vai fazer efeito são as funções, e as funções funcionam da seguinte forma: você escreve o nome da função, por exemplo aqui view, e entre parênteses você vai colocar os argumentos dessa função. Essa função view, ela serve para visualizar um conjunto de dados. Eu utilizei essa função data para carregar esse conjunto de dados chamado orange, que já vem no R, quer dizer, é um conjunto de dados para a gente aprender a mexer com o conjunto de dados, né, para treinar. E aqui eu utilizo essa função view para visualizar. Eu seleciono tudo, eu posso tanto clicar em Run ou selecionar Ctrl e Enter para executar. E aqui eu tenho acesso ao conjunto de dados que a gente vai trabalhar. É uma tabela com 3 colunas. A primeira é chamada Tree, que aí vai dar uma identificação de uma árvore. A segunda, Age, que seria idade em inglês, tem a idade dessa árvore, e a terceira é a circunferência dessa árvore. Daí eu posso aplicar também funções não só na tabela inteira, mas também em cada coluna. Eu posso selecionar as colunas e aplicar as funções. Por exemplo, só para a gente ter uma ideia, vou copiar e colar aqui. Para eu ter acesso às colunas, eu utilizo esse sinal de dólar ou cifrão. Então, o nome da tabela, orange, sinal de dólar, e aí eu quero ver a coluna age. Se eu executo isso daqui, ele vai mostrar aqui no console do R, né, na parte inferior esquerda, todos os valores dessa coluna. E eu posso aplicar funções nela. Então vou começar aplicando uma função para extrair a média desses valores, né? Essa função chama min, M-E-A-N. Entre parênteses eu coloco o argumento, que seria o nome da coluna que eu quero extrair a média. Eu seleciono, Ctrl Enter, e aqui eu tenho o resultado, a média dessa coluna. Mesma coisa se eu quiser fazer isso com outra coluna, aqui no caso coluna de circunferência. Existe média, existem várias funções no R. Claro que eu não tenho tempo aqui para explorar todas elas, e na verdade nem conheço, são tantas e são desenvolvidas a todo momento, né? Mas algumas são básicas e a gente vai trabalhar aqui. A próxima função é a função que extrai a mediana. Ela é a função median, M-E-D-I-A-N, e daí funciona da mesma forma. Eu utilizo essa função numa coluna ou num conjunto de números, e ele vai me dar a mediana desse conjunto de números. Isso eu acabei de fazer para age, para idade, agora eu vou fazer para circunferência. E mesma coisa para outra função, essa função SD, que ela tira o desvio padrão. Ok? E assim vai com várias outras funções do R para você extrair informações de conjuntos de dados, né? No R também é possível realizar gráficos e testes estatísticos, além de algumas outras coisas, né, que a gente não vai explorar nesse vídeo. Quanto a gráficos, aqui eu vou aproveitar para apresentar um pacote. Pacotes são extensões do R, onde você tem várias funções novas, funções especiais para uma ou outra atividade, né, dependendo
da sua área de atuação. Por exemplo, se você é ecologista ou engenheiro, vão ter pacotes específicos para o tipo de trabalho que você faz. Esse pacote que eu vou utilizar aqui, ele é um pacote para fazer gráficos. Ele chama ggplot ou ggplot 2. Para você instalar um pacote, aqui no canto inferior direito, você vai aqui em Packages, e aí tem esse botão aqui, Install. E daí você vai digitar o nome do pacote. E aqui ele vai aparecer, né, ggplot, aí você clica em Install, ele vai baixar o pacote e vai instalar no R, já tudo automaticamente. Eu não vou fazer no vídeo porque esse é um pacote um pouco pesado, então vai demorar. Mas a forma de fazer é isso. Uma vez que você tem um pacote instalado, você utiliza essa função chamada Library. Ela vai carregar o pacote para você. Eu executo, eu já estou com o pacote carregado, mas caso eu não tivesse, ele ia simplesmente mostrar algumas linhas aqui falando que carregou o pacote. Daí para os gráficos. O R já tem algumas funções de gráfico já na versão básica dele. Por exemplo, essa daqui, que é a função hist ou ist, né, que ela vai me dar um histograma de um conjunto de dados. Bem simples, eu executo e aqui eu tenho o gráfico. Né? Aqui pelo RStudio eu posso dar zoom, eu posso exportar isso em vários formatos e tal, e posso até editar de alguma forma. Voltando à função, eu vou utilizar a função desse pacote de ggplot, que é o qplot ou qplot, que seria um gráfico rápido. E aí eu preciso colocar alguns argumentos, né? O primeiro argumento aqui foi a coluna da tabela que eu quero utilizar, né? Como eu vou fazer um histograma, eu só preciso de uma coluna. Depois eu tenho o argumento data, eu coloco data igual ao nome da tabela que eu estou utilizando. E aqui eu tenho mais um argumento chamado binwidth, que seria a largura das barras do histograma. Aqui eu coloquei 15. Eu vou executar, ele vai me dar, praticamente o mesmo histograma, porque são os mesmos dados, mas de uma forma um pouco diferente, um pouco mais bonita. Com essa função também eu posso fazer um gráfico de pontos, por exemplo. Se eu der mais dados, se eu alimentar a função com mais dados. Então aqui eu vou colocar no eixo X, eu posso escrever, mas ele também reconhece não escrever. No eixo X eu vou colocar age, ou seja, a idade das árvores, e no Y a circunferência. E depois aquele argumento com data, que seria a tabela, orange. Eu executo, e aqui ele vai me dar um gráfico, onde no eixo X eu tenho a idade das árvores, e no eixo Y a circunferência. A gente vê que aumenta, né? A circunferência conforme a idade da árvore, que é o esperado. Mas não aumenta da mesma forma, e eu não sei qual árvore é qual, aqui, né? Nesses pontos. Então eu posso colocar mais um argumento nessa função para distinguir a cor. E aqui eu coloco color em inglês, né? Eu coloco tree, que voltando lá à nossa tabela, tree seria a primeira coluna que identifica a árvore. Né? Tem a árvore número 1, a árvore número 2 e assim por diante. Eu executo essa função e aqui ele vai me dar mais ou menos o mesmo gráfico, né? Ou seja, são os mesmos pontos, os mesmos dados, com mais uma informação. Ele vai me dar o identificador da árvore, né, de cada uma das árvores 1, 2, 3, 4 e 5. Cada uma ele vai colocar uma cor diferente no ponto. Né? Existem várias outras variações, por exemplo, eu posso mudar o formato disso. Né? Aqui, em vez de cores diferentes, eu tenho círculo, triângulo, quadrado e assim por diante. Que aí depende como você vai utilizar esse dado. Vai que você quer publicar o dado em um jornal científico que só aceita artigos em preto e branco, você precisa de formato. Ou, se você tiver mais de uma informação, né? Porque eu posso colocar as duas também. Isso, aqui ele me dá não só uma cor diferente, mas um formato diferente para os pontos, identificando as árvores aqui. Por fim, nesse vídeo eu queria mostrar também outro tipo de função que existe no R, que é de fazer teste estatístico. Que eu vou fazer um teste bem simples de correlação, né? A função é core.test, e daí eu dou duas colunas, né? Dois conjuntos, duas séries numéricas, para ser comparadas por esse teste. Bem simples. Eu executo aqui, eu tenho
resultado, né? Com várias, com valor P, valor T, e assim por diante, né? E aqui embaixo o valor da correlação. Caso você queira conhecer mais sobre R, sobre o meu site Dados Pensados, é só seguir o link que vai estar aqui na descrição. Ok? Muito obrigado.